Olá, seja muito bem-vindo ao ensaio sobre a inconstância. Meu nome é Henrique Júnior e o assunto do vídeo é obviamente sobre o incrível Os Irmãos Karamazov de Fyodor Dostoiévski, como os russos gostam de falar. Eu preciso atentar para o fato que eu não sou especialista em nenhuma área da literatura, tampouco da psicologia, eu apenas li o livro e também dois textos de apoio, que são eles Dostoiévski e o Parricídio, escrito pelo Freud, e também Problemas da Poética de Dostoiévski, do Bakhtin. Eu vou me apoiar nesses dois textos para a construção do meu vídeo. E ele vai funcionar da seguinte maneira. Primeiro vamos falar um pouquinho do autor, logo em seguida eu vou falar do livro e aí que eu vou entrar nos textos de apoio. Em terceiro lugar, Dostoiévski, a dificuldade que esse nome carrega, mito ou verdade. E por último, a edição e a tradução, ok? Feitos e publicados pela editora 34. Dostoiévski foi o maior escritor russo que já existiu. Não são as minhas palavras, a vida simplesmente está dizendo isso. Mas quem foi esse cara? Definitivamente alguém com daddy issues, mas deixando de lado sua problemática infância, que está ligada com esses daddy issues, ele levou uma vida muito complicada ao longo dos anos, sobretudo financeiramente, e ele, em um determinado momento de sua vida, passou a frequentar alguns grupos revolucionários. Isso fez com que ele fosse preso e até mesmo condenado à morte. Provavelmente o motivo pelo qual um dos livros que mais o marcou e do qual ele espalhou referências em vários de seus livros é O Último Dia do Condenado, do Vitinho, Vitor Hugo. Isso já é um ponto muito positivo, o fato dele ser fã do meu Vitinho lindo. E Os Irmãos Karamazov foi o seu último livro escrito, publicado no final de 1880, pouco antes dele morrer, no início de 1881, nos deixando sem a continuação desse livro, como ele menciona no prefácio do mesmo, e nos deixando talvez sem a sua obra mais ambiciosa, como ele planejava. E esse livrinho aqui é muitas coisas. Como foi o último livro escrito do Dostoiévski, é considerado por muitos críticos a grande síntese de sua obra. Aqui ele reuniu todos os temas anteriormente retratados em outros livros. É considerado por Freud uma das 3 obras-primas da literatura universal, do lado de Hamlet, de Shakespeare, e Édipo Rei, de Sófocles. É um registro histórico por nos mostrar tanto da cultura russa e também há várias críticas sobre vários movimentos éticos, religiosos, filosóficos e sociais. A censura também, porque o Dostoiévski, sua obra e também uma revista que ele teve na sua vida, foram alvos de muita censura pelo governo da época. E é um livro extremamente importante porque aqui encontraremos certas reflexões acerca da vida, como por exemplo, se Deus não existe, então tudo é permitido. Muitos consideram esse o grande resumo do livro, o assunto principal que ele trata, mas não podemos resumi-lo apenas a isso, porque esse é um livro sobre tudo, do qual você pode retirar e apreender inúmeras nuances sobre diversos temas, sobre vários assuntos, certo? Mas antes de Dostoiévski mostrar quem ele teve que construir uma base para a história. E essa base é a família Karamazov. Kara significa castigo ou punição, e Mazov vem do verbo mazat, em russo, que significa sujar, ou até mesmo não acertar. Portanto, é aquele que provoca sua própria punição. E como um dos membros dessa família era muito famoso na região em que viviam, muitas das pessoas desse lugar cochichavam e ficavam comentando: "Ah, aquele ali é um Karamazov, uma pessoa extremamente suja." E de certo modo elas estavam certas se pensarmos no patriarca desta família. Vamos atentar para o fato de que isso aqui é um dramão familiar, tá? Novelão sinistro com direito a pipoca. E o patriarca dessa família se chama Fyodor Pavlovich Karamazov, que é um boêmio, um senhor de posses, uma espécie de fazendeiro, que gostava muito de curtir a vida doidado, gostava de beber, gostava de mulheres. É um dos personagens mais desprezíveis que você terá o desprazer em conhecer na sua vida. Ele tinha como lema de vida mais ou menos isso, e isso foi dito mais de uma vez durante o livro: o mundo ao redor pode desabar. Se estiver tudo bem comigo, Tamara. Obviamente em outras palavras, mas é basicamente isso. Uma pessoa extremamente repugnante, ignorante e egoísta. Esse é o Fyodor Pavlovich Karamazov. Ele casou 2 vezes e as mulheres morreram quase de imediato, provavelmente por desgosto. Mas antes delas morrerem, ele conseguiu tirar proveito dessa situação, sobretudo financeiramente. E desses 2 casamentos nasceram 3 filhos. O primeiro foi Dmitry Fyodorovich, filho do qual ele simplesmente se esqueceu depois da morte de sua mãe. Ele ficou tipo: quem é ele? Não tô sabendo quem é ele não, quem é? E isso já é um grande indicador da relação que eles terão ao longo dos anos. E do segundo casamento nasceram Ivan e Alexei Fyodorovich. E se vocês perceberam, esse Fyodorovich nos permite identificar o nome do pai dessas pessoas. Isso é muito comum na cultura russa. Esse nome do pai mais algum tipo determinado de sufixo, né, que determina quem é o pai
da pessoa em questão. E no início dessa história, o Dostoiévski nos informa que o grande herói dos irmãos Karamazov é o Alexei, um herói com o qual não estamos acostumados, e isso é alvo de grandes críticas e indagações do tipo: por que o Alyosha? Por que? Eu sou muito mais o Ivan. E eu fiquei muito feliz quando eu vi que a minha análise é a mesma do tradutor e também de vários estudiosos da obra de Dostoiévski. O Alyosha é, entre muitas aspas, um personagem simples. Ele é um mediador entre dois personagens extremamente complexos, mas por motivos extremamente discrepantes, que são o Ivan e o Dmitri, e até mesmo a mediação entre os filhos e o pai Fyodor. Alyosha é uma figura que o Dostoiévski já atribuiu a outros personagens, se não me engano, o príncipe Pushkin, de O Idiota. Ele consiste no homem-universo, uma pessoa totalmente imbuída de amor ao próximo, amor puro ao ser humano, voltada totalmente para o bem. Ele quase que é passivo, mas no desenvolvimento da história a gente vê que não é bem assim. Dmitri é totalmente desregrado, inconsequente, o homem das emoções, de viver o momento, que não pensa nas consequências de nada, e em contrapartida, Ivan é o homem da razão. E nele, Dostoiévski fez uma síntese de toda a erudição nos campos da história, da filosofia e principalmente da religião. Era uma figura que já foi usada anteriormente pelo Dostoiévski, como Raskolnikov em Crime e Castigo, por exemplo, mas eu acredito que o Ivan ainda é muito mais que Raskolnikov. As primeiras 54 páginas são de introdução à família Karamazov. É definitivamente um dos pontos altos dessa história por causa do narrador. A gente não tem como deixar de acreditar que é o Dostoiévski que está falando com a gente, principalmente pelo prefácio, no qual ele nos diz que o Alexei é o grande herói de sua história. E é uma narrativa tão deliciosa e maravilhosa, você sente que o Dostoiévski te colocou no colo e está contando uma historinha. Eu nunca vi nada igual. E logo depois dessas páginas de introdução, é marcada uma reunião no mosteiro com Starets Zosima. Starets é o grande mestre do Alyosha porque ele queria ser um monge. E é logo nesse início que temos um dos diálogos mais incríveis presentes em todo o livro. Aliás, o que chama muita atenção nesse livro é a construção e desenvolvimento desses personagens espetaculares e também muitos dos diálogos presentes no livro. Nessa reunião estão os 3 filhos e pai, Karamazov, também o Starets Zosima e outras pessoas que não são tão importantes assim. E nela há várias discussões sobre Estado versus Igreja, já é uma parte densa logo de cara, e conversa vai, conversa vem, o Ivan passa a expor a sua tese, que é a de: se não existe imortalidade, se não existe virtude, ou até mesmo Deus, então tudo é permitido. E pronto, tá aí um dos grandes temas do livro. À medida que a história passa, nós descobrimos que há algumas mulheres pelas quais mais de um irmão está apaixonado. Aliás, isso não pode faltar em histórias que envolvem 2 irmãos, né? E até mesmo o caso em que o irmão e o pai estão interessados pela mesma mulher. Pá! Karamazov pai é assassinado e um dos filhos é acusado de ter cometido parricídio. E nós descobrimos logo nas primeiras 3 linhas do livro que o pai terá um fim trágico. O próprio Dostoiévski nos diz isso, não é spoiler. E o parricídio é o tema estudado por Freud no textinho Dostoiévski e o parricídio, presente nessa edição da obra completa de Freud, por meio do qual ele usa o complexo de Édipo para estudar, analisar e explicar os motivos, que levaram à matança dos pais, também presente em Édipo Rei e Hamlet. E nesse texto, Freud nos explica que a relação entre pai e filho é totalmente ambivalente. O menino pode odiar o pai e também ter ternura. O menino quer estar no lugar do pai por o admirar e também porque quer afastá-lo. É uma loucura que só. E nos Irmãos Karamazov, a gente vai ver que o parricídio não foi feito da maneira mais casual que existe, motivo pelo qual Dostoiévski é incrível. Então você vai chegar no momento da leitura em que você vai ficar totalmente desesperado, achando que você não entendeu nada, mas fique tranquilo porque tudo ao longo da história vai ser costurado e o entendimento vai chegar. Fique tranquilo. Mas voltando ao textinho de Freud, aqui ele traz várias informações muito instigantes e cabulosas sobre a vida de Dostoiévski. E ele foi alvo de muitas críticas de vários estudiosos da literatura russa e também da área médica, por causa da falta de credibilidade de referências bibliográficas quanto a essas informações. Ele usava essas informações supostamente da vida de Dostoiévski para explicar e fazer as suas análises, mas elas não foram comprovadas. Quase não há referência biográfica verdadeira. Ou seja, ele ficou inventando umas coisinhas aqui para ser legal, O que é bem problemático. Então há várias informações aqui que eu realmente não sei o que é verdade e o que é mentira. E no momento dos Karamazov, Dostoiévski vai fazer uma crítica à psicologia da época e, obviamente, que Freud tem uma resposta para isso nesse textinho dele. E eu não sei se vocês perceberam até agora, mas vocês já viram de quantos temas eu já falei aqui, que é retratado nos Irmãos Karamazov?
Só pelo parricídio, Dostoiévski é considerado um dos pais da psicanálise. Aliás, isso é negado por ele, como a gente pode ver aqui, em Problemas da Poética de Dostoiévski. Chamam-me de psicólogo. Não é verdade. Sou apenas um realista no mais alto sentido, ou seja, retrato todas as profundezas da alma humana. Dostoiévski se considerava um escritor extremamente realista e não subjetivista, focado e fechado no mundo da própria consciência, o que é bem engraçado, porque por mais que eu não tenha lido Crime e Castigo, eu acredito que Raskolnikov, Crime e Castigo, tem uma abordagem psicológica muito forte, totalmente fechado no mundo da própria consciência. O Dostoiévski, inclusive, critica e renega a psicologia da época numa das passagens finais de Os Irmãos Karamazov, justificando que é uma faca de dois gumes, porque a psicologia da época mecanicista reduzia a psicologia à fisiologia. E a gente sabe hoje em dia que não é assim que funciona. Assim como ele também sabia, na época, pleno século XIX, que não era assim que funcionava. Mas se a gente pensar hoje em dia, com os conceitos que a gente tem de psicologia e psicanálise, a gente pode sim considerar o Dostoiévski um dos pais da psicanálise. Vocês também não acham? E essa é uma parte muito forte do livro, essa da abordagem psicológica, não só no personagem que foi acusado de ter cometido parricídio, mas em diversos personagens, que, como eu disse, os personagens que ele criou em Os Irmãos Karamazov são extremamente excepcionais. Como a Lisa Koklakova, perfeito exemplo de uma personagem extremamente histérica. Smirdiakov, um filho bastardo do Karamazov pai, um dos personagens mais inteligentes, perigosíssimos e incríveis que eu já vi na vida. O Ivan exercia uma grande influência sobre ele, e isso é muito importante para o desenvolvimento de toda a história, inclusive alguns diálogos muito chocantes sobre fé e ateísmo, assunto sobre o qual eles realmente amavam conversar e se provocavam bastante. No final do livro, a gente descobre que o Dostoiévski se inspirou no personagem Javert para a criação de Smerdiakov, o que é bem estranho. Há algumas justificativas coerentes, mas mesmo assim achei estranho. E há várias declarações de amor a vários autores, que o Dostoiévski fez referências aqui nesse livro. Sobretudo a Alexander Pushkin, que eu não conheço, mas acabei conhecendo aqui, porque, gente, tá no livro inteiro. E dentro da literatura russa temos várias referências a Tolstói, Turgenev, Gogol e fora um pouquinho Victor Hugo, como eu acabei de dizer. Dostoiévski amava muito Victor Hugo, vocês não estão entendendo, tá? E a Shakespeare também. Outra referência que chamou a minha atenção, dessa vez de um texto bíblico, aliás, o que mais tem do lado de Pushkin é referência a passagens bíblicas, é uma presente no Salmo 137, dos versículos 5 ou 6, que é If I Forget Thee, Jerusalem, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que seria o título original de Palmeiras Selvagens, do meu querido William Faulkner. E o que podemos ver de autobiográfico nos Karamazov é provavelmente o enfoque que ele dá à epilepsia do personagem Smerdiakov. Há vários estudiosos e biógrafos de Dostoiévski que clamam que ele sofria de vários ataques epilépticos, certo? Inclusive Freud usa muito isso para fazer a sua análise. E também sabemos que o pai de Dostoiévski foi assassinado, e talvez por isso ele tenha usado o parricídio. E além dessas referências indiretas que não são tão claras para a gente, ele incluiu alguns aspectos de sua vida, como por exemplo, numa passagem, o Alyosha para conversar com algumas crianças, e era fato que Dostoiévski parava na rua, no meio de suas andanças, para conversar com crianças desconhecidas. Ele realmente dava muita atenção a elas. Usou algumas de suas frases favoritas, como por exemplo, detalhes, o principal são os detalhes, como foi apontado por uma de suas esposas. Fez algumas críticas a diversas situações da época, como, por exemplo, por volta de 1860, houve uma reforma judiciária que permitia que as pessoas que tinham algum tipo de perturbação e problema mental fossem absolvidas de seus crimes justamente por isso, e Dostoiévski protestou muito contra o abuso desse recurso judicial. Faz algumas críticas também à censura, como eu disse, ele foi alvo de muita censura, tanto na sua obra como uma revista que ele eventualmente teve, e ele faz várias alfinetadas a vários tipos de censura ao longo do livro. O livro também faz vários tipos de registros da cultura russa, além dessas críticas, isso também não deixa de ser registro, mas alguns registros mais claros, como por exemplo a cultura dos russos ortodoxos e como eles comemoram seu aniversário, algumas crenças e lendas desse povo também tem forte presença nesse livro. Há inúmeras passagens extremamente belíssimas sobre algum tipo de concepção de alguns aspectos acerca da vida, como por exemplo a do paraíso, feita pelo Starya Zosima, o individualismo do ser humano em detrimento da convivência com outras pessoas, e logo no início do livro, Starya Zosima também
foi o autor de uma passagem incrível que eu vou ler para vocês, que é maravilhosa. O principal é não mentir para si mesmo. Quem mente para si mesmo e dá ouvidos à própria mentira, chega a um ponto em que não distingue nenhuma verdade nem em si, nem nos outros, e portanto passa a desrespeitar a si mesmo e aos demais. Sem respeitar ninguém, deixa de amar e assim, sem ter amor, para se ocupar e se distrair, entrega-se a paixões e a prazeres grosseiros e acaba na total bestialidade em seus vícios, e tudo isso movido pela contínua mentira para os outros e para si mesmo. Aquele que mente para si mesmo é o primeiro que pode se sentir ofendido, porque às vezes é muito agradável ofender-se, não é mesmo? É que ele sabe que ninguém o ofendeu e que foi ele mesmo que inventou a ofensa e mentiu para enfeitar. Ele mesmo exagerou com o fito de criar um quadro. Aferrou-se à palavra e de um argueiro fez um cavaleiro. Ele mesmo sabe disso e ainda assim é o primeiro a ofender-se. E ofender-se a ponto de achar isso agradável, de experimentar uma sensação de grande prazer, e assim chega também a uma animosidade verdadeira. O livro inteiro é maravilhoso, eu não vi nenhuma parte de enrolação desnecessária, da qual podia haver alguma edição. Só tive um momento que a minha leitura caiu um pouco no ritmo, foi no volume 2, quando o Dimitri passa a ser o personagem principal, mas apenas porque eu não gostava muito dele nessa época. Enfim, é um livro rápido de ser lido, por mais que seja incrivelmente denso em algumas partes. A partir da página 800 você é condicionado apenas a ler os Karamazov, você não tem como desgrudar, porque na página 800 é quando tudo é esclarecido a partir dela e também quando há a cena de julgamento. É claro que tem que ter um julgamento, já que o filho do pai Karamazov, foi acusado de ter cometido parricídio. E é uma das cenas de julgamento mais incríveis que eu já vi em livro, filme, série. Espetacular. E uma das partes que mais me marcaram nesse julgamento foi o discurso final do advogado de defesa, em que ele começa a falar do amor gratuito advindo do sangue, ou seja, será mesmo que apenas porque fomos procriados e não criados somos obrigados a amar? O amor se cria assim do nada? Será que alguém não tem que nos dar motivo para que a gente ame esse alguém e não haja esse amor automático apenas por uma ligação consanguínea? Foi uma parte muito marcante para mim por motivos de razões. E é um livro com diversos clímax, gente, você não tem como separar essa parte, esse é o ponto-chave da história, isso aqui é principal, não tem como, porque é realmente várias partes muito marcantes, sobretudo as que envolvem as crianças, isso é explorado tanto na metade quanto no final do livro, eu acabei não falando aqui, e não vou falar, vou deixar como surpresa, e esses personagens infantis são realmente muito importantes, sobretudo aquele no qual o trem passou em cima, enfim, essa parte é muito divertida e sensacional. E falando em clímax da história, chegamos ao incrível O Inquisidor, que é conto do personagem Ivan Fyodorovich Karamazov, no qual ele mostra toda a reunião, a síntese da sua erudição, da qual comentamos anteriormente neste vídeo. Nesse momento que vamos falar da dificuldade que esse nome Dostoiévski carrega, eu preciso que você comente lá embaixo a seguinte frase: essa parte do Grande Inquisidor deve ser realmente incrível. E não é uma bobeirinha para eu saber apenas se você chegou a este momento desse vídeo, mas é porque eu preciso saber o número de pessoas que assiste e que prefere, consequentemente, uma resenha aprofundada e longa dos livros que eu faço aqui, tudo bem? Então não deixe de comentar lá embaixo. Eu vou deixar aqui escrito entre aspas, não se esqueça de comentar se você chegou até aqui. O Grande Inquisidor é um conto escrito pelo Ivan, e a gente entra em contato com essa história num diálogo entre ele e o Alyosha. E nesse conto temos a figura de Cristo, que simboliza a liberdade, e o Inquisidor simbolizando a consciência dominadora e a autoridade. Esse conto é definitivamente um dos pontos-chave de Os Irmãos Karamazov inteiro. Ele foi alvo de estudos e pesquisa de dezenas de milhares de pessoas de diversas áreas, e é definitivamente uma das coisas mais incríveis e difíceis que você lerá na sua vida. É extremamente difícil. Pense no mais alto nível de dificuldade. É extremamente difícil e muito denso. Eu não conheço uma pessoa que não teve que reler O Grande Inquisidor. É uma releitura que você vai ter que fazer ao longo da sua vida, certo? Na verdade, Os Irmãos Karamazov, que eu li em 20 dias, eu fiquei preso e só consegui ler Os Irmãos Karamazov. Eu li e reli vários trechos, porque a densidade nesse livro é realmente tem presença, digamos, tá? E é um livro ao qual você realmente tem que se dedicar. Mas vai valer muito a pena, você não faz ideia. Eu não vou me atrever a falar de O Grande Inquisidor, isso é tema de doutorado e mestrado de outras pessoas, tá?
E eu não entendi tudo, eu devo ter entendido, sei lá, uns 40%. Por mais que o Aliotia, no final desse diálogo, faça um apanhado dos temas retratados no conto, eu lendo o conto na íntegra, sem a ajuda de Aliotia, é muito difícil realmente de você apreender alguma coisinha. É um texto extremamente denso, um dos mais difíceis e incríveis que eu já li na vida. E é esse tipo de densidade que você vai encontrar nos Irmãos Karamazov. Densidade da narrativa, psicológica, descritiva. Eu acho que a única densidade que você não vai encontrar aqui é a histórica. Mas as outras que eu falei, com certeza. E a outra dificuldade que eu encontrei em Dostoiévski, essa é bem técnica, é na sua escrita, né? Não vamos esquecer que esse foi o meu primeiro contato com Fyodor Dostoiévski, tá? E o que acontece? Ele dá muitas voltas para a construção de uma frase, a períodos gigantescos, com muitas orações subordinadas. Então ele fica acrescentando muitas coisas, especificando e explicando, até chegar à mensagem principal que ele quer dar, entendeu? Então isso é bem interessante. Períodos gigantescos e sensacionais. E como eu estou falando da narrativa, obviamente não posso deixar de lado o narrador, que não adianta o que você me dizer. Para mim é o Dostoiévski, ponto final. Ele conversa com a gente e diz coisas do tipo: aqui não cabe falar dessa nova paixão de Ivan Fyodorovich, que depois se refletirá em toda a sua vida. Tudo isso já poderia servir de trama para outra história, outro romance, que não sei se ainda escreverei algum dia. Ele é sensacional. Antecipo-me e insisto. Nem de longe me considero em condições de transmitir, não só com a devida plenitude, mas nem sequer na devida ordem, tudo o que aconteceu durante o julgamento. Continuo achando que se for para rememorar tudo e explicar tudo a contento, será necessário mais um livro inteiro. É imenso. A edição da editora 34, dividida em 2 tomos, tem cerca de 200 ilustrações incríveis feitas pelo Ulisses Boscolo. São ilustrações maravilhosas que corroboram e são totalmente coerentes com essa temática obscura, subjetiva e até mesmo, a gente pode dizer que soturna de toda a história dos Irmãos Karamazov. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos dessas belíssimas ilustrações. No caso, agora para mostrar a vocês, eu não encontrei as mais incríveis, mas confiem em mim, tudo bem? São cerca de 200. Muitas mesmo, principalmente no primeiro volume, cerca de 5 páginas sem uma ilustração nova. Essa é provavelmente a melhor tradução que temos hoje de Os Irmãos Karamazov no Brasil. Ela seguiu completamente o texto original, sem nenhum tipo de censura. A tradução é maravilhosa, mesmo que eu não fale russo, a gente pode identificar quando a tradução é boa. Alguns errinhos de revisão, mas totalmente irrelevantes, enfim. Há centenas de notas de rodapé e todas elas são relevantes e incríveis. Várias das informações que eu trouxe aqui para vocês a respeito da obra de Dostoiévski, da vida de Dostoiévski dentro de Os Irmãos Karamazov foram feitas através dessas notas, entendeu? Notas da edição, lá russa mesmo, e notas do editor e tradutor. No final do livro nós temos um pós-fácil escrito pelo Paulo Bezerra, que é também o incrível tradutor deste livro, e a análise desse pós-fácil é simplesmente maravilhosa. São análises extremamente contundentes, fazem algumas referências ao Bakhtin, certo? Aqui. E dizem respeito, sobretudo, aos personagens, né? Que chamam muita atenção nos Karamazov. Então ele vai falar do Alexei, que esse personagem representa, o Ivan e a sua relação com o Smerdyakov e também com o pai. Gente, é maravilhoso. Inclusive, no final desse pós-fácil, ele comenta uma coisa bem interessante. Esperamos que este pós-fácil contribua para que o leitor brasileiro, raramente versado em coisas do mundo russo, possa acompanhar o processo da construção da história dos Karamazov e verificar como em Dostoiévski não existe nenhuma muralha entre realidade e ficção. Duas coisas interessantes. Essa muralha entre realidade e ficção, a respeito de Dostoiévski, e também porque nós brasileiros realmente não temos uma grande influência ou grande conhecimento da cultura e do mundo russo. Então, esse pós-fácil nos ajuda em diversas maneiras, certo? É maravilhoso. Gente, o livro está totalmente marcado e rabiscado. Isso aqui é obra-prima na vida, virou um dos meus livros favoritos da vida, claramente. O Alexei é um personagem extremamente marcante para mim. À medida que a história foi passando, eu fui passando a gostar mais do Ivan, certo? Mas o Alexei foi amor à primeira vista. Não tem como.
E eu preciso fazer uma menção honrosa a Tati Dantas, do País das Entrelinhas, que não só me mandou ler Os Irmãos Karamazov, depois daquele vídeo, 10 livros da minha vida, mas também por ter aturado todos os meus momentos de aflição e angústia enquanto eu lia. Então, muito obrigado por ter me aturado pelas conversas de acalento. Tá bom, Tati? Muito obrigado. Eu sei que eu tenho que ler esse livro pro segundo semestre da faculdade, mas enfim, ela foi a responsável por eu ter lido agora. E é isso, gente. Os Irmãos Karamazov. Eu acabei de dar 967.436 motivos para vocês lerem este incrível livro gigantesco em todos e absolutamente todos os sentidos, e é isso. E eu ainda não faço parte da panelinha Dostoiévski, né? Que aparentemente todo mundo só quer conversar sobre Raskolnikov. Ninguém quer falar sobre Ivan, ou Alexei, ou Dmitri. Mas enfim, ainda vou ler neste ano, com certeza. Não preciso nem comentar, gente, para deixar de ter medo de Dostoiévski, né? Acho que isso aqui ficou bem implícito, né? Por favor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de dar o joinha, por favor. Vocês têm noção do trabalho que eu devo falar esse vídeo? Nossa, vocês têm noção não. Vocês têm noção não, gente. Não esqueça do joinha não, pelo amor de Jesus Cristo. Se inscreva caso tenha sido seu primeiro vídeo e eu vejo vocês numa próxima.